Continuando, exame 17º. Aqui trouxemos para vocês do direito do advogado, que está lá no artigo 7º, não só do direito do advogado no artigo 7º, como no artigo 7º-A vai falar do direito da advogada. E também nós temos sobre a criminalização, sobre a violação das prerrogativas do advogado, que encontra-se no artigo 7º-B, que também teve alteração com a Lei 14.325 de 2022, ok? Então, aqui, nesta questão do exame 17º, do direitos do advogado, que encontra-se no artigo 7º, inciso 4º, parágrafo 3º do Estatuto da Advocacia da OAB. A advogada Maria foi presa em flagrante por furto cometido no interior de uma loja de departamentos. Na delegacia, teve a assistência de advogado por ela constituído. O auto de prisão foi lavrado sem a presença de representante da Ordem dos Advogados da OAB, fato que levou o advogado de Maria a arguir sua nulidade. Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta. Letra A. O auto de prisão em flagrante não é nulo, pois só é obrigatória a presença de representante da OAB quando a prisão decorre de motivo ligado ao exercício da advocacia. Letra B. O auto de prisão em flagrante não é nulo, pois a presença de representante da OAB é facultativa em qualquer caso, podendo sempre ser suprida pela presença de advogado indicado pelo preso. No caso em tela aqui, da Maria. Letra C. O auto de prisão em flagrante é nulo, pois advogados não podem ser presos por crimes afiançáveis. E letra D, o auto de prisão em flagrante é nulo, pois a presença de representantes da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado é sempre obrigatório. Então, nós temos aqui a questão em relação a Maria. Ela foi presa em flagrante por furto cometido no interior de uma loja. Então, ela não estava no exercício da sua profissão. Quando o advogado não está no exercício da profissão, ele vai ter as mesmas prerrogativas que um advogado que estava cumprindo o seu papel de munus públicos, de ser preso sem respeitar o que dispõe o artigo 7º. Então, é isso que traz a questão, é isso que traz o comando desta questão. E é aí que você vai prestar atenção. Então, nós temos as prerrogativas, elas devem ser respeitadas, tanto é que no artigo 7º-B vai dispor que a violação das prerrogativas leva à criminalização. Então, é isso que a questão quer colocar para você, é isso que vai trazer a dúvida para você. No caso da Maria, ela sendo presa por furto, ela tem que ter as mesmas regalias, não, as mesmas prerrogativas que um advogado que está cumprindo o seu papel. Então, é isso aí que nós vamos verificar no artigo 7º, no inciso 4º, do parágrafo 3 do Estatuto da Advocacia, que também é conhecida pela Lei 8.906 de 94, ok? Esta lei é uma lei federal. Se não cair sob estatuto, vai cair em relação à Lei 8.906 de 94. Então, vamos ver o que diz o artigo
7º, artigo 7º, parágrafo 3º. O advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão, em caso de crime inafiançável, observado o disposto no inciso 4 deste artigo. 4. Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia, para lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da OAB. Então, no caso, o advogado, ele poderá ser preso, sim, em flagrante, desde que ele esteja cometendo um crime um crime inafiançável. O que é um crime inafiançável? Então, vamos lembrar aqui o que é um crime inafiançável. São aqueles que são tortura, crimes dolosos contra a vida, né? Pode lembrar. Contra a vida, crime hediondo, tráfico de entorpecentes, terrorismo e o último, racismo. Então, estes aqui são crimes inafiançáveis. Então, se o advogado cometer qualquer um desses crimes, ele sim poderá ser preso, ok? Porque se ele cometer algum desses crimes, ele sim poderá ser preso em flagrante, ok? Mas lembrando que, desde que seja comunicado expressamente a seccional da OAB. No caso em tela aí, a Maria foi presa por furto. No caso de furto, ela poderia ser preso desde que comunicado expressamente a seccional da OAB. Agora, se por um acaso liga-se para a OAB e comunica e ninguém vai até a delegacia, mesmo assim, sem ter o representante da OAB, no caso em tela, a Maria poderia ser presa, ok? Então, vamos ver aí o que diz. O artigo 7º, no parágrafo 3º, está falando que o crime inafiançável pode sim levar à prisão do advogado. No inciso 4º, vai dizer o seguinte, que exigirá a presença do representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia. A Maria estava prestando algum serviço profissional? Se ela estava furtando, ela não estava. Então, daí você vê que ela poderia sim ser presa, ok? Aí, no caso, foi comunicado à OAB? Se foi comunicado, não tem nulidade. Se não for comunicado, pode sim requerer a nulidade do auto. Então, vamos voltar lá na questão e analisar as assertivas. Letra A. O auto de prisão em flagrante não é nulo. Até aqui tudo ok. Pois só é obrigatória a presença de representante da OAB quando a prisão decorre de motivo ligado ao exercício da advocacia. Sim, só quando ele estiver realmente praticando algum ato ligado ao nunus público. Se ele estiver no exercício no exercício profissional, ele terá sim ter a presença do representante da OAB. No caso em tela, a Maria, ela estava cometendo furto, então ela já estava cometendo um crime que vai contra a inidoneidade dela, tá ok? Letra B, o ato de prisão em flagrante não é nulo, até aqui tudo ok, pois a presença do representante da OAB é facultativa em qualquer caso. Facultativa em qualquer caso, não. Não é em qualquer caso. Se ele estiver trabalhando regularmente, tranquilo, exercendo a sua profissão de forma inidônea e tudo, que não atente sendo um crime infamante, sim, ele tem que ter a presença de um representante da OAB. Então, a letra B está incorreta. Letra C. O auto de prisão em flagrante é nulo. Não é nulo, ele está correto.
né? Ela estava furtando. Então, se ela estava furtando, como qualquer outro cidadão, ela tem que responder sim, mesmo sendo advogada. Então, a letra C está incorreta. Letra D, o auto de prisão em flagrante é nulo. Não, nem vou continuar lendo a assertiva. Então, a letra D está incorreta também. Então, parece que realmente o nosso gabarito é letra A. Letra A. O auto de prisão em flagrante não é nulo, pois só é obrigatória a presença de representante da OAB quando a prisão decorre de motivo ligado ao exercício da advocacia. Se a Maria cometeu algum crime, ela tem que responder. Então, letra A é o nosso gabarito. Letra A de aprovado, letra A de advogado. Então, mais uma vez, se você quer ouvir, saber um pouquinho mais sobre o Estatuto da Advocacia da OAB, acesse lá aqui no nosso canal no YouTube, no Spotify para você ouvir, nos tocadores de podcast, como no SoundCloud. Você vai ter o Estatuto atualizado pela Lei 14.365, ok? Vamos continuar no nosso grupo de questões Pocket.